Jesse James, entre o mito e o sangue. A lenda de Jesse James começa antes mesmo de seu primeiro roubo. Começa no som dos trovões sobre as planícies do Missouri, num tempo em que a América ainda sangrava suas feridas de guerra, e os fantasmas de irmandades partidas caminhavam entre campos de milho e cidades divididas. Jesse Woodson James, um nome que ecoa como trovão, fora da lei, herói confederado, criminoso cruel, mártir, assassino. Como pode ser tudo isso ao mesmo tempo e com a mesma mão que escreve uma carta para a esposa, também puxa o gatilho que ceifa a vida de um estranho? Sua história não é simples, não é clara. É uma teia, emaranhada de lealdades partidas, de ressentimentos enraizados, de uma juventude moldada pelo ódio e pela guerra. Jesse não foi apenas produto de seu tempo, ele foi também seu reflexo mais sombrio. O ano era 1847, no condado de Clay, Missouri, uma terra onde o céu parecia não ter fim. Nasceu Jesse Woodson James em 5 de setembro. Terceiro filho de Robert S. James e Zerelda Cole, ele veio ao mundo numa casa de madeira, rodeada por plantações de milho e escravos negros que sustentavam a vida da pequena propriedade da família. Seu pai, um pastor batista, era também um sonhador, um homem educado, um dos fundadores do William Jewell College, que mais tarde partiria rumo à Califórnia na busca por ouro, e nunca mais voltaria. Jesse tinha apenas 3 anos, quando a ausência de seu pai tornou-se definitiva. Zerelda, sua mãe, endureceu. Casou-se novamente, com um médico, Reuben Samuel, que se tornaria pai adotivo de Jesse. O Missouri da infância de Jesse era um território à beira do abismo, um estado escravagista, mas que não se separou oficialmente da União durante a Guerra Civil. Essa ambiguidade explodia em tensões diárias entre vizinhos, entre irmãos. Aquilo que viria a ser a Guerra Civil Americana já ardia, lentamente, nas estradas de terra e nos olhos das crianças do Missouri. Frank James, irmão mais velho de Jesse, já se envolvia com a política do Sul antes mesmo do conflito começar oficialmente. Ele lia Shakespeare, sim, mas também lia panfletos confederados inflamados, cheios de promessas sobre honra e soberania. Jesse o admirava, copiava seus modos, absorvia sua ideologia. O embrião do fora da lei começou ali, não com armas, mas com convicções. Quando a guerra finalmente eclodiu, Jesse ainda era jovem demais para se alistar. Mas a guerra não respeita idade, nem inocência. Quando os soldados da União começaram a marchar pelo Missouri, quando as tropas da Confederação se reorganizavam em guerrilhas conhecidas como Bushwhackers, Jesse foi tragado para dentro de um conflito que não compreendia totalmente, mas que passaria a dominar sua vida. A violência chegou à sua porta, literalmente. Sua família foi acusada de abrigar guerrilheiros confederados. Soldados da União invadiram sua casa. Reuben Samuel foi espancado. Jesse, então com 15 anos, viu o rosto da repressão, não em panfletos, mas no sangue do padrasto. A partir dali, não havia retorno. Jesse tinha 16 anos quando empunhou sua primeira arma em nome da guerra. Não para marchar sob uma bandeira oficial, não com uniforme limpo nem ordens claras. Ele lutou nas sombras, entre matas fechadas e trilhas de terra, como um bushwhacker, um guerrilheiro pró-confederação. Esses homens não eram soldados no sentido tradicional. Eram combatentes irregulares, sem regras. Atacavam e sumiam, emboscavam, saqueavam e às vezes massacravam. Jesse se juntou ao grupo liderado por William Quantrill, um nome que por si só carregava uma aura de brutalidade. Quantrill comandava um bando violento, e entre seus seguidores estava também outro jovem de nome que entraria para a história, William Bloody Bill Anderson. Com eles, Jesse aprendeu tudo o que a guerra podia ensinar: como matar, como desaparecer, como torturar sem remorso. Aprendeu a linguagem da emboscada, a disciplina do ódio e a recompensa da vingança. E aprendeu, sobretudo, que para muitos no Missouri ele era um herói. Em 21 de agosto de 1863, os olhos de Jesse testemunharam uma das ações mais brutais do conflito, o massacre de Lawrence, no Kansas.
Cerca de 150 civis da cidade foram mortos por guerrilheiros de Quantrill, a maioria a sangue frio. Foi um ato de retaliação e também de barbaridade. Jesse, ainda adolescente, viu tudo, respirou o cheiro de pólvora e morte e seguiu adiante. Depois, ao lado de Bloody Bill, ele se envolveu em emboscadas ainda mais cruas. Os relatos falam de decapitações, execuções, corpos mutilados. E Jesse, segundo testemunhas, era um dos mais ferozes. Foi nesse inferno que o menino do Missouri morreu. Em seu lugar nasceu o fora da lei, mas quando a Confederação caiu em 1865 e o Sul se rendeu oficialmente, o mundo de Jesse não tinha mais trincheiras, nem inimigos oficiais. Só restava a guerra interna e uma juventude marcada por traumas que ninguém queria ouvir. Frank James se rendeu, mas Jesse não. Ferido por um tiro no peito, enquanto fugia de uma emboscada, ele foi acolhido por simpatizantes do Sul. Enquanto se recuperava, começou a escrever cartas. Não cartas íntimas, mas declarações públicas. Textos que denunciavam o governo da União, que se colocavam como vítima, que já começavam a moldar o mito, porque Jesse entendia, algo que poucos de seus contemporâneos sabiam. Não bastava ser violento. Era preciso controlar a narrativa, e Jesse James seria o arquiteto da sua própria lenda. A guerra havia terminado. Mas não para Jesse James. Para ele, a paz era uma mentira que apenas escondia novos tiranos, bancos, ferrovias, autoridades, federais. O mesmo sistema que havia esmagado o Sul agora sufocava os pequenos proprietários. E Jesse, embora ainda jovem, se via como defensor dos derrotados. Foi nesse cenário de ressentimento e ruína econômica que Jesse iniciou sua carreira como fora da lei. Em 13 de fevereiro de 1866, apenas um ano após o fim da guerra, um grupo de homens armados invadiu o Clay County Savings Association, em Liberty, Missouri. Foi o primeiro assalto a banco realizado em tempos de paz por ex-guerrilheiros confederados. Mataram um transeunte inocente, um jovem de apenas 17 anos. Saíram com $60 mil em notas e ouro. Embora não haja prova documental de que Jesse participou desse assalto, o nome dele começou a circular, como uma sombra, como um sussurro que atravessa tavernas e quartéis de xerifes. O nome Jesse James passou a significar algo maior do que um rosto. Ao lado do irmão Frank, e mais tarde com os irmãos Younger, Cole, Jim e Bob, Jesse formaria uma das quadrilhas mais notórias da história americana. Bancos, trens e diligências se tornaram alvos frequentes. Eles eram rápidos, organizados, implacáveis. Mas Jesse fazia algo que poucos criminosos pensavam em fazer. Ele escrevia. Sim, ele escrevia cartas para jornais, para editores, justificando seus atos, condenando o sistema bancário e a autoridade federal, acusando os ricos de explorarem os pobres. E essas cartas, muitas vezes publicadas sem edição, chegavam aos lares de sulistas arruinados. Para muitos, Jesse James não era um ladrão. Era um justiceiro, um Robin Hood americano. Claro, a realidade era mais crua. Jesse e sua gangue não distribuíam o dinheiro aos pobres. Eles o guardavam, gastavam, compravam armas, reforçavam esconderijos, mas a imagem já estava lançada. E uma figura foi crucial para consolidá-la. O jornalista John Newman Edwards, veterano confederado e editor influente, adotou Jesse como símbolo da resistência sulista. Escrevia editoriais inflamados, pintando-o como herói popular, mártir da derrota do Sul. Era propaganda. Mas funcionava. Enquanto a quadrilha cometia crimes em série, Jesse tornava-se um nome popular. Em algumas cidades, ele era protegido pela população. Em outras, considerado um fantasma, capaz de aparecer, atirar, desaparecer. E isso incomodava profundamente os poderosos, porque quanto mais o nome dele era temido, mais era também admirado. A crescente onda de assaltos cometidos pela gangue, James Younger tornara-se impossível de ignorar. Bancos eram invadidos à luz do dia, trens eram interceptados com precisão militar. Os alvos, instituições financeiras ligadas ao norte e às ferrovias, sugeriam não apenas uma sede por dinheiro, mas um propósito político.
Jesse James não era apenas um criminoso, era um símbolo, e isso o tornava mais perigoso que qualquer pistoleiro comum. Foi então que o governo e as companhias ferroviárias decidiram agir. E para isso, recorreram a um nome que provocava calafrios tanto entre bandidos quanto trabalhadores sindicalizados. A agência de detetives Pinkerton Allen. Pinkerton havia fundado a agência durante a Guerra Civil. Seus agentes, uma espécie de polícia privada, eram implacáveis. Investiam pesado em disfarces, infiltrações e espionagem. E agora, seu novo objetivo era capturar, ou eliminar, Jesse James. Os Pinkertons traçaram uma campanha agressiva, reuniram informantes, seguiram pistas, interrogaram simpatizantes. Mas Jesse, conhecedor do território e protegido por boa parte da população do Missouri, escapava de todas as investidas, até que decidiram ir longe demais. Na noite de 25 de janeiro de 1875, agentes da Pinkerton cercaram a fazenda dos James, em Kearney, Missouri. Não encontraram Jesse. Ele não estava lá, mas seus familiares estavam, incluindo a mãe, Zerelda, e o meio-irmão mais novo, Archie, de apenas 9 anos. Numa tentativa desesperada de atrair Jesse, os agentes lançaram uma bomba pela janela da casa. A explosão mutilou a mão de Zerelda e matou Archie instantaneamente. Foi um erro colossal. Um ato brutal que, em vez de enfraquecer, Jesse o fortaleceu. A indignação pública foi imediata. Muitos que antes viam Jesse como apenas um fora da lei, agora o viam como vítima de uma tentativa covarde de assassinato. Sua mãe, uma mulher idosa e respeitada, perdera o filho mais novo em um ataque ordenado por uma corporação privada. Os jornais do Sul se inflamaram. Jesse se tornou símbolo da resistência contra o norte ganancioso e desumano. E a Pinkerton? Recuou. Alan Pinkerton, pressionado pela opinião pública, suspendeu as perseguições mais diretas. Mas Jesse não esqueceu, nem perdoou. A fúria que ele carregava desde a guerra agora tinha um novo combustível: vingança. O ano era 1876. A América celebrava seu centenário, um século desde a independência, e o país buscava se reerguer após a ferida brutal da Guerra Civil. O Sul estava derrotado, sim, mas os ressentimentos ainda ardiam. E em meio a esse clima de reconstrução forçada, Jesse James planejava seu maior golpe. Desta vez, o alvo seria ousado: o First National Bank, de Northfield, Minnesota. Era uma escolha arriscada. Northfield estava longe do Missouri, fora do território familiar da gangue. Era uma cidade organizada com cidadãos armados e vigilantes, mas havia um motivo estratégico. O banco tinha laços diretos com ex-oficiais da União e magnatas do Norte. Roubar aquele banco seria mais do que lucrativo, seria simbólico. Jesse e Frank James, acompanhados pelos irmãos Younger, Cole, Jim e Bob, e mais 3 comparsas, chegaram a Northfield disfarçados dias antes do assalto. Eles estudaram os horários, os movimentos, os hábitos da cidade. Mas algo saiu errado. Muito errado. Em 7 de setembro de 1876, quando invadiram o banco, os cidadãos da cidade reagiram com uma fúria inesperada. Enquanto parte da quadrilha dominava os caixas e ameaçava os funcionários, os moradores correram para buscar armas. Em minutos, as ruas se tornaram um campo de batalha improvisado. Tiros disparados de janelas, telhados, esquinas, balas cortando o ar. 2 membros da gangue foram mortos no local. Um dos irmãos Younger foi baleado no rosto. E o dinheiro, pouco ou quase nada, foi levado. Jesse e Frank conseguiram escapar. Fugiram a cavalo, com sangue nos braços e a derrota nos olhos. Os Youngers também fugiram, mas estavam gravemente feridos. Dias depois, foram capturados em uma floresta, exaustos e cercados por autoridades. A Operação Northfield foi um desastre. E para Jesse James, foi mais do que uma derrota. Foi o fim de uma era. A gangue James Younger, como era conhecida, havia sido destruída. Os irmãos Younger foram condenados à prisão perpétua. Os outros estavam mortos. E pela primeira vez, Jesse viu seu império desmoronar. Mas ele não desistiu.
Com o mesmo sangue frio com que havia enfrentado soldados da União e detetives da Pinkerton, Jesse voltou à estrada. Reorganizou seus planos. Buscou novos recrutas. Mas algo havia mudado. O mundo estava mudando. E Jesse James começava a ficar para trás. Depois de Northfield, Jesse James era um homem solitário em guerra consigo mesmo. Frank, seu irmão e parceiro, de uma vida inteira cansado da perseguição e da constante fuga, decidiu se afastar. Mudou de nome, tentou recomeçar. Mas Jesse não sabia como parar. Ele era, a essa altura, tão fora da lei quanto era homem. Sua identidade estava fundida à criminalidade, ao mito, à máscara que ele mesmo construíra. No entanto, os tempos haviam mudado. Os velhos códigos da Guerra Civil já não serviam de escudo. O Sul começava a ceder lentamente à reconstrução. As ferrovias, os bancos e os jornais estavam mais fortes, o Estado mais presente e Jesse mais vulnerável. Formou uma nova gangue. Menores, mais jovens, menos disciplinados. Eram homens de uma geração que não viveu a guerra e por isso não compreendiam a dor que Jesse carregava. Nem sua raiva, nem seu senso de honra distorcida. E Jesse sabia disso. Desconfiava de todos. Mudava de casa com frequência. Usava nomes falsos. A esposa, Zerelda Mims, com quem se casara em 1874 e teve 2 filhos, ele dizia que tudo estava sob controle. Mas por dentro Jesse estava em frangalhos. Cada novo roubo era uma roleta russa. Cada recruta, uma possível armadilha. Foi nesse clima de paranoia que ele conheceu Robert Ford. Bob Ford era jovem, ambicioso e admirava Jesse quase como se fosse uma figura mitológica. Mas também era prático. Viu no nome James não apenas uma lenda, mas uma oportunidade. Em 1881, o governador do Missouri, Thomas Crittenden, declarou guerra total a Jesse James. Ofereceu uma recompensa de $10.000 por sua captura, vivo ou morto. Era uma quantia astronômica, mais que suficiente para comprar a lealdade de qualquer um, inclusive de alguém que estivesse ao seu lado. Robert Ford se aproximou de Jesse, ganhou sua confiança, foi convidado a morar em sua casa, dividiu refeições, planos, sorrisos, mas em segredo mantinha contato com o governo. Estava decidido a entregar Jesse, não apenas por dinheiro, mas pela fama. Jesse, talvez sentindo a tensão, baixou a guarda. Pela primeira vez em anos, ele tirou as armas ao entrar em casa. Estava cansado, e o cansaço é o maior inimigo de um fugitivo. Na manhã de 3 de abril de 1882, em St. Joseph, Missouri, Jesse entrou em sua sala, acompanhado dos irmãos Ford. Subiu numa cadeira para ajustar um quadro torto na parede. Foi nesse momento, com as costas viradas, desarmado, vulnerável, que Robert Ford puxou o revólver e atirou na nuca de Jesse à queima-roupa. Ele morreu na hora, aos 34 anos. O corpo de Jesse James mal esfriara e já começavam as histórias. Robert Ford, seu assassino, não foi recebido como herói, pelo contrário. Embora tivesse cumprido a missão e embolsado parte da recompensa, foi visto por muitos como um covarde, um Judas do Velho Oeste. A notícia da morte de Jesse James espalhou-se como pólvora pelos Estados Unidos. E onde havia medo, agora havia fascínio. Nas tavernas do Missouri, nos vagões de trem, nos jornais do Sul, nas feiras itinerantes, todos falavam dele. Alguns diziam que Jesse havia fingido a própria morte, que o cadáver era de outro homem, que o verdadeiro Jesse escapara para o Texas ou cruzara a fronteira com o México. Os boatos se multiplicavam como ervas daninhas. Outros diziam que ele era mais do que um fora da lei, que era o último rebelde, que morreu porque não se rendeu, porque nunca trocou sua convicção pela paz fácil dos traidores. Durante décadas, surgiram imitadores, homens que alegavam ser Jesse James reaparecendo em diferentes estados. Em 1948, um deles chegou a pedir reconhecimento oficial como o verdadeiro Jesse, mas o mito era maior que qualquer prova. Enquanto isso, sua imagem foi eternizada em canções populares, romances de banca e mais tarde no cinema. Em cada nova versão,
Jesse James ganhava traços novos. O justiceiro, o homem romântico, o mártir, o herói da causa perdida. Hollywood adorou Jesse James. Em 1939, Tyrone Power o interpretou com galanteria. Em 2007, Brad Pitt deu-lhe uma face melancólica e profunda em O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Em todas essas versões, o mesmo dilema persistia. Quem era Jesse James, afinal? Na vida real, Frank James sobreviveu ao irmão. Anos depois, entregou-se às autoridades, foi julgado e absolvido. Viveu seus últimos anos longe do crime, vendendo bilhetes em exposições sobre o próprio Jesse. O fora da lei havia virado espetáculo. O mito, um produto. A esposa de Jesse, Zerelda Mims, viveu até 1900, fiel ao legado do marido. Seus filhos cresceram à sombra de um nome poderoso e perigoso. E Robert Ford, ironia do destino, foi morto por um pistoleiro 10 anos depois, num salão no Colorado. Assim como Jesse foi abatido com um tiro traiçoeiro. Assim como Jesse virou nota de rodapé numa história maior. Hoje, o túmulo de Jesse James atrai turistas estudiosos e românticos. Em Kearney, Missouri, o Museu da Família James preserva a casa onde tudo começou e onde a guerra, de certa forma, nunca terminou. Jesse James talvez não tenha sido um herói, talvez nem um bom homem, mas foi sem dúvida um espelho do seu tempo, um reflexo distorcido, porém verdadeiro, das feridas deixadas por uma guerra que jamais cicatrizou por completo. Ele nasceu em tempos turbulentos, viveu como um guerreiro, de causas perdidas, morreu traído. E renasceu como lenda, e como toda lenda nunca descansará em paz.